Uma ultrassom no pescoço é para você pegar um acesso central, né? Então, e acesso central você pega em algumas situações muito específicas. Você pega quando você vai fazer, por exemplo, algum tratamento de quimioterapia, porque é um veneno não, é um medicamento muito forte, né? É uma droga muito forte que você toma. Acesso central você usa em casos de sedação, você usa em casos bastante específicos, né? Você usa em casos de pessoas que fazem hemodiálise. E eu falei, doutora, eu não tenho nenhuma situação em que eu necessite de um acesso central, a não ser que eu vá ser entubado. Então, eu já não sabia, mas já estavam preparando tudo para me entubarem, porque eu não estava mais conseguindo respirar de forma alguma. Então, quando ali eu falo que foi Deus que utilizou um fisioterapeuta, e tinha um fisioterapeuta acompanhando todo o momento, já fazia umas 3 horas desde o momento em que eu fui fazer esse segundo exame. O fisioterapeuta pediu para a doutora, falou, doutora, deixa eu tentar o KNAF, que é um catéter de alto fluxo, para ver se a gente consegue não fazer o tubo. E aí ela virou para ele e falou assim, olha, você tem 2 horas. Se em 2 horas ele não estabilizar, nós iremos entubá-lo, a gente vai entubar ele e aí não vai ter jeito. Sim. Então a médica pegou e autorizou e ele então entrou com essa terapia, que é o KNAF, que parece, olhando assim, um pouco melhor do que aquela máscara, só que ele é muito pior, né? Então ele é um catéter, ele é uma cânula de silicone que é inserida no seu nariz, aonde ele injeta um oxigênio a 37 graus de temperatura e é um oxigênio de altíssima pressão. E por que eu falo que eu fiquei preso à cama? Porque a pressão dele é tão alta que a tubulação dele é de cobre. Então é direto da rede de oxigênio para mim. Então o que me dava um pouco de mobilidade era o que a gente chama de traqueia, que é aquela tubulação que nós usamos, que ela tinha cerca de 1,80 m. Então era o máximo que eu podia me mover. Então ali eu fiquei literalmente preso à cama, né? E então nessa situação pré-tubo, a minha saturação chegou a 67. 67, uma pessoa que chega a uma saturação de 67, dificilmente ela volta. Sim. Né? Dificilmente normalmente o senhor recolhe. Basicamente é isso que acontece. E aí então, no mesmo dia, às 10, às 19h30, o médico chama a minha esposa para conversar e fala para ela, olha, a situação dele é bastante grave, você precisa estar preparada, se você quiser chamar os familiares para virem visitar, porque ele está numa situação pré-tubo, né? Os aparelhos estão todos preparados para entubar ele, só que eu preciso ser sincero com você. Isso o médico falando com a minha esposa. Se nós entubarmos ele, ele vai ficar no mínimo 5 dias entubado, só que, devido a todo o contexto geral, se nós entubarmos ele, nós não vamos conseguir extubar. O médico já deu o decreto de óbito. Falou, olha, se a gente entubar ele, eu não sei se eu consigo fazer ele retornar. Então a senhora tem que estar preparada para isso. Isso você não sabia? Eu não sabia, só ela. Ela foi me falar depois que eu tive alta. Só que